Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cal Silva, eu sou professor de teatro, sou arte educador das oficinas culturais aqui da UGC, Unidade de Gestão de Cultura de Jundiaí. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 14. Teatro de rua é uma modalidade de teatro produzida ou reproduzida em espaços externos ao edifício teatral, preferencialmente em espaços públicos, praças, ruas. Na aula de hoje vamos falar dessa forma de arte, a forma de arte mais democrática que se tem conhecimento. O teatro ele é uma verdade, é uma mentira para dizer a verdade. Então ele é de alguma maneira tão real e ficcional como a vida, né? A arte não tem limites, não tem raça, não tem cor, não tem credo. Por ser tão universal e democrática, a arte consegue atingir aqueles que não estão à sua procura. Por isso, muitos atores e grupos teatrais procuram expressar sua arte em espaços públicos, democráticos. E nada mais democrático que as ruas. A todo custo, os ventos estão impossíveis. Diabos que esses maricas não param de gritar. Fazem mais barulho do que a tempestade e esses marinheiros juntos. Os senhores, de novo, o que querem aqui? Que a gente desista e vamos... A arte de rua não possui uma origem, um criador. Mas na Grécia Antiga, esses artistas discursavam em versos e músicas um repertório de lendas e tradições populares. Enquanto na era medieval, século XII, poemas eram declamados em festas, ruas, praças e também nos castelos. Como tinham acompanhamentos musicais, receberam o nome de cantigas ou prosas. A importância da gente fazer teatro não é pra gente fazer teatro. Não sou eu o ator ou o meu grupo que tem a necessidade. Nós temos, é o que a gente sabe fazer, é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente é feliz fazendo. Mas a gente sabe que a cidade precisa disso. As pessoas precisam ter relação com linguagens artísticas. O teatro é super importante para a formação de opinião. As cantigas ou prosas era, entretanto, um poema nobre. Mas haviam também os poemas plebeus, que eram chamados de jogral, que descendiam de uma classe mais popular. Surgia aí então o papel do bufão, uma espécie de bobo da corte, com suas sátiras, mágicas, acrobacias e mímicas. Para o aquecimento de hoje, eu convidei uma amiga que já é sócia nas nossas aulas, a professora Lili Rossetti.
cultural é possível ter contatos com cinemas, teatro, museus, centros culturais, mas as cidades possuem milhões de habitantes e muitas vezes parte dessa população não possuem acesso às informações culturais. E isso é independente da infraestrutura da nossa cidade. O teatro de rua é uma opção cultural gratuita e o público não tem que se locomover até o local da apresentação. É a apresentação que se move no meio do caminho do espectador, com apresentações de teatro, circo, música e malabaristas de farol. Mas acreditem ainda mais nesse meu pranto de mãe. Passando e de repente tu vê um cara numa perna de pau que está fazendo alguma coisa e isso te faz suspender. Porque a ação mínima ali daquele artista que está na rua, operando na rua, né, passando o chapéu, elas por si só já é teatro de rua, já tem uma importância social gigante. É possível encontrar e se cadastrar como artista em um site. Ele é o www.artistanarrua.com.br. Lá é possível ter acesso a agendas de apresentações, além de notícias voltadas ao artista de rua. Engloba todas as áreas: música, circo, dança, estátuas vivas, projeções, grafite, literatura de cordel, de parkour, performances, saraus e teatro. Uma das coisas que eu acho que é característica, que não pode fugir do teatro de rua, é a abertura, né, do espaço cênico. Assim como no circo, a arena, né, o 360, ou a meia arena, que seria um semicírculo, são duas formas básicas de se fazer teatro de rua. Apesar de parecer improviso, a arte de rua é o que mais exige ensaios, dedicação e estudos. Isso porque, além de precisar estar com o texto pronto, decorado e ensaiado, o ator precisa estar preparado às intervenções do público. Barulho de carro, cachorro que atravessa a cena, ou alguém do público que está um pouco mais envolvido. E isso permite que o espetáculo seja mais interessante, mas também que as emoções estejam mais presentes. Ai de mim! É ela! Está falando? Fala de novo, anjo resplandecente. Tu que pairas tão alto sobre mim e brilhas tanto dentro da noite. Romeu, Romeu! Por que razão tu és Romeu? Oh, renega teu pai, despoja-te do nome. Ou então, se não quiseres, jura ao menos que amor me tens. E eu deixarei de ser Julieta Capuleto. O teatro de rua não usa as tecnologias do teatro convencional, do palco italiano, por exemplo, com suas varas e cenários. Os cenários do teatro de rua são as árvores a céu aberto. O público não vai ao teatro. O teatro vai de encontro ao público. O teatro de rua é a maior representação de acessibilidade, de popularização do teatro. Diretor teatral, cenógrafo e figurinista, que tem no currículo mais de 40 espetáculos teatrais em 30 anos de carreira. Gabriel Vilela. Gabriel Vilela.
Eu nasci num lugar bem dentro da hidrelétrica de Furnas, no instante em que ela estava crescendo, subindo a água. Meus pais moravam na fazenda, eu nasci por lá e por lá cresci. Eu acho que é natural para todo mundo que começa a fazer teatro muito cedo, você praticar todas as áreas do teatro, né? Porque é tudo tão improvisado, é quase sempre tudo dentro de escola, ligado a professores. E nesse caso, eu fui convidado por uma freira. Ela levou como prática curricular o teatro. E, obviamente, Maria Clara Machado, que é uma referência muito importante para Minas Gerais. E acabou que eu estudava pintura e acabei ajudando a freira a fazer uns figurinos, uma luz. E aí precisava de um personagem, eu entrei para fazer um bêbado, assim, uma figura do mar. Mas, assim, confesso para vocês que o meu interesse mesmo, dessa primeira experiência, depois o segundo instante em que nós montamos o nosso grupo, a minha vontade, o meu desejo mesmo era ficar fora do palco, era administrar esteticamente o fenômeno do lado de fora. A rua, por ser o espaço público, né, a grande ágora, outrora, de ser um espaço convergente, mítico, e o grande Miroel Silveira dizia, não brinquem com essa história da rua, porque nela estão conservados os elementos primordiais que compuseram o teatro clássico grego. O circo na sua vida. A primeira vez que eu vi circo foi uma vizinha nossa, querida, chamada Orminda Monteiro, que nos levou, e eu me lembro muito bem que eu estava encantado, uma criança encantada com aquilo tudo. Isso é para dizer o quão dinâmico era a produção da arte com a relação direta com o espectador. Eu venho dessa formação e fui fazer escola de circo. E a escola de circo de habilidades de picadeiro, que não era o drama. Se tem alguém muito importante profissionalmente na minha vida, essa pessoa se chama Gabriel Vilela. Foram 10 anos e 6 espetáculos. O Gabriel me fez crescer muito como atriz, eu aprendi muito. E ver o Gabriel dirigindo, a sua paixão, criando uma cena, acompanhar o trabalho dele como diretor nesses 6 espetáculos, foram para mim um presente. E eu tenho um grande carinho, uma grande admiração do que ele tem feito no teatro, e eu sou realmente uma grande fã. Parabéns, Gabriel, por toda a sua trajetória, e eu me sinto muito honrada e muito privilegiada de ter feito parte desses 6 trabalhos na sua vida. Um beijo para você. E é isso. Eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu me diverti. Vou deixar uma frase com vocês. O teatro de rua, para ser contado mundo afora, com a mesma arte de agora, troco por algum dinheiro, que no chapéu depositado, diga-me ao fim do dia que pelo trabalho de contá-la novamente, eu mereceria. E é isso. Até uma próxima oportunidade e vamos falar de teatro.